Olá, este é o Respiros em Saúde Mental, uma proposta do Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, UNAD, da Universidade Franciscana, junto à Rádio Web UFN. Depois de uma breve pausa, estamos aqui, eu e o professor Félix Guazina, do curso de Psicologia da UFN, nesse segundo semestre de 2025. Eu me chamo Glaise Palma e hoje a nossa convidada é a nutricionista Ivana Bonetti. Bem-vinda, Ivana, ao nosso programa aqui para conversar um pouquinho sobre saúde mental e nutrição. A Ivana, que está na residência multiprofissional da saúde mental da UFN. Então, assim, para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre um panorama, né, dessa conexão entre a saúde mental e a nutrição. Porque é um tema bastante amplo, né? A gente pode falar da conexão entre saúde mental e nutrição, desde a questão dos nutrientes mesmo, que são importantes para o funcionamento do nosso cérebro, até aquela questão daquela frase que agora todo mundo fala, mas acho que pouca gente sabe o significado, de fato, que é quando as pessoas dizem, o intestino é o segundo cérebro, né? E até a questão da velocidade em que a gente está vivendo, né, na sociedade atual e como isso afeta a nossa alimentação e vice-versa, né? Uma coisa afeta a outra. Sim. Então, bem-vinda, passo a palavra para ti. Então, a gente tem que lembrar que a alimentação, ela não é apenas a nutrição do nosso corpo. Não são apenas nutrientes, macronutrientes que nós estamos a cada dia tendo mais essa informação nas redes sociais. A alimentação, ela vai ter impacto na nossa saúde mental, assim como a nossa saúde mental tem impacto na nossa alimentação. O que acontece? Se eu chegar agora com um pedaço de bolo aqui nessa mesa e der um pedaço para ti, um pedaço para o Félix, cada um de nós, cada um de vocês vai ter um impacto com aquele pedaço de bolo. Um vai gostar, o outro não vai gostar. Um pode ter uma lembrança boa, o outro pode ter uma lembrança ruim. Então, a alimentação, ela é uma forma afetiva, de uma forma boa ou de uma forma ruim. Sim, ela não é só um meio de subsistência, né? Sim. Não é só algo necessário. Claro, é também, né? Como Sim. assim, moradia, alimentação, são coisas básicas da vida. Só que a alimentação, ela tem muitos simbolismos, né? Sim, tanto que se nós temos uma alimentação desequilibrada, uma alimentação não saudável, podemos também ter um impacto na nossa saúde mental, pela falta desses nutrientes, assim como o complexo B, ômega 3, zinco. Tem muitos nutrientes que funcionam como produção de neurotransmissores, produção de hormônios, que são benéficos para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro necessita desses nutrientes. Então, uma alimentação desequilibrada, com a falta desses nutrientes, pode gerar algum impacto na nossa saúde mental. Assim como se nós estamos com a nossa saúde mental não tão saudável, acaba gerando uma necessidade maior de alimentos mais palatáveis, como com maior quantidade de açúcar, maior quantidade de gorduras, baixo em nutrientes, que também vai afetar no nosso cérebro. Pois é, por que isso, né? Porque quando a gente está estressada, ou, por exemplo, nós mulheres, a mulher está na TPM, então ela vai querer mais doce, ela quer chocolate. O que acontece no nosso organismo que faz a gente ter efetivamente... Não é apenas um desejo do ponto de vista psicológico, né? Me parece que é alguma coisa mais física, talvez? Também é psicológico e físico, porque quando nós estamos estressados, na TPM, a gente precisa de algo que faça nos sentir bem. E esses alimentos, seja o doce, o chocolate, um hambúrguer que é mais gorduroso, é rico em gorduras, eles são alimentos que eles vão gerar hormônios que vão trazer um bem-estar, como a dopamina, como a serotonina. Então, são momentos de bem-estar que a gente vai ter com o consumo desses alimentos. É químico mesmo, né? É químico. Acaba sendo uma coisa bem... Eu fiquei pensando, a tendência que eu tenho é de puxar pela questão psicológica da cultura, né? Porque eu acho que tem isso que vocês estão falando, mas eu fico pensando que
os próprios filmes, as séries, eles costumam também... Tem uma questão cultural, isso que eu quero dizer, né? Sim. Porque se a gente for olhar as séries, os filmes, eles trabalham sempre... Quando as mulheres não estão bem, por exemplo, ou seja, com TPM, ou porque brigaram com o namorado, o marido, tem esse ritual de comer, né? De comer doce, açúcar. Enfim, talvez ir para algum lugar e partilhar Uhum. comida. E os homens, talvez a impressão que eu tenho é que em vez da comida é a bebida, né? Então, Uhum. me parece que também tem um apelo aí midiático e até uma questão de gênero, E uma assim, questão né? socialmente Uhum. De construída, socialmente né? construída, assim, né? Uhum. De sempre me chama a atenção que os homens, para lidar com questões de saúde mental, eles acabam, né, indo mais E mais para para bebida. bebida alcoólica, assim, né? E as mulheres têm esse reforço, que eu acho que é o que tu traz também, do quanto que a alimentação para nossa cultura tá ligada à questão do afeto, né? Porque eu Uhum. já escutei nutricionistas dizendo que a alimentação não tinha nada que ver com afeto. E eu É. sempre achei isso estranho, porque, do meu ponto de vista como leigo, né? Assim, a gente não se alimenta só porque a gente precisa estar bem, acordar, Uhum. trabalhar, né? A gente não é isso que nos movimenta a alimentação só, né? Até porque se a alimentação fosse apenas uma forma de nutrir o corpo, a gente não teria como, vou fazer uma comemoração normalmente regada com bebida e comida. E Uhum. no domingo a minha família se reúne, é um churrasquinho com maionese. Então não é só a questão da alimentação, é o momento, é estar em família, é conviver com outras pessoas, é conversar. Então tudo isso está em volta da alimentação, não só o fato de nutrir o corpo. E Uhum. essa questão também de, tive um dia ruim, vou usar a comida como uma forma de compensação para esse meu dia ruim, que é Hum. uma forma que eu vou ter como o meu momento ali de bem-estar, uma coisa que eu gosto, uma comida que eu gosto, um momento meu, vou assistir uma série, vou comer alguma coisinha. É um momento de relaxamento que a gente tá sempre colocando a comida no meio, né? Isso aí daí também pode ser um grande problema, né? Sim, com Porque daí, certeza. assim, depois de um dia cansativo, eu mereço. E aí todo Uhum. dia eu mereço um doce, eu mereço uma massa, eu mereço alguma coisa, enfim, ou com açúcar, ou gordurosa, ou com bastante carboidrato, né? Exatamente. É, então isso aí é uma pegadinha psicológica Uhum. Acho que que a sim, gente faz, sim, né? claro, claro. Eu acho que sim. E acho que também tem um apelo, assim, no sentido de que... acho que isso pode ser um grande risco, né? Eu mereço todos os dias, e aí Uhum, a gente perde... O que eu percebo, assim, a gente perde, né? Me corrige, Ivana, porque tu é da área, né? Assim, de prestar atenção naquilo que a gente come, né? Acho que Uhum. antes de começar o programa, a Gleice estava falando do quanto que as nossas escolhas, às vezes, passam porque é o que está mais perto, tu passa no mercado, ou essa coisa dos aplicativos de compra. Então, assim, em vez de uhum, cozinhar, você vai lá e o que está geralmente isso é uma coisa bem curiosa também, que é sempre o que está em promoção é o menos saudável, né? Uhum. Aquele combo de coisa. Então, acho que Sim, também tem um modo que a gente vive a vida que não, me parece que não convoca muito a gente prestar atenção na qualidade alimentar e nem fazer boas escolhas, né? exatamente. A facilidade de hoje em dia tu conseguir encontrar diversos valores de hambúrgueres, de comida, de fast foods, seja em um lugar mais perto, daí ou num lugar mais longe, daí se tu não cansou de um, tem vários outros que tu pode conseguir e ele vai chegar na porta da tua casa. Tu não precisa nem fazer esforço, é só tu mexer no celular, cinco minutos, tu consegue fazer um pedido. E isso acaba gerando um comodismo, né? Porque é muito mais fácil tu mexer no celular 5 minutos para pedir a tua comida que vai chegar na porta do que tu gastar 1 hora, 2 horas do teu dia ou da tua semana para poder fazer um combo de refeições mais saudáveis para te comer durante a semana. e aí também tem os riscos, né? Porque assim, a comida que a gente recebe na nossa casa, a gente não sabe exatamente, necessariamente, o que tem ali. Porque pode ter muita química, né? Enfim, é, substâncias que são usadas para dar mais sabor para a comida. Exatamente, também não sabe a quantidade do que está sendo colocado, a quantidade de gordura que está sendo colocado naquele alimento, até mesmo a limpeza do local que está sendo feito aquele alimento.
a gente vai receber ele prontinho lá, bonitinho, embalado, mas não tem noção de como ele foi feito, de onde ele foi feito, quem fez, se lavou a mão, se não lavou, o que colocou, se botou muito sal, se não colocou sal, se aquele tomate que tá usando não tá há muito tempo na geladeira. Então, tem várias questões. Tem a facilidade, mas tem também a questão que a gente tá consumindo algo que às cegas, né? Porque a gente não sabe como foi preparado. É verdade. Voltando na questão da compensação, né, na comida que a gente falava anteriormente, eu fiquei pensando, Félix, se essa compensação na comida não seria alguma coisa assim, puxa, o meu dia foi árduo, aí eu chego no fim do dia, por exemplo, eu vou compensar com um prazer, porque eu não tive um prazer durante o meu dia. E, na verdade, quando o ideal, né, seria a gente conseguir encontrar outros prazeres que não seja na comida. Porque daí isso acaba... Talvez a questão da compulsão alimentar tenha uma relação com isso, enfim, a gente pode falar sobre isso depois. Mas, assim, eu fiquei pensando na questão da compensação e do prazer. Onde está o prazer da vida? Né? E até que ponto a gente não fica colocando na comida muito isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vive uma vida... Talvez uma reclamação que seja coletiva é a falta de tempo, né? Acho que preparar uma alimentação, como a Ivana estava falando, isso requer um tempo... Não é um tempo pequeno, né? Daí você chega cansado de casa do trabalho. Teve um dia estressante, teve problemas no trabalho. Você vai cozinhar. Não. Acho que tem uma questão de prazer, né? Que tu traz, que eu acho que é compensatório. Eu acho que a cultura reforça isso. É aquela velha história que a gente está acostumado, né? Você vai num rodízio de pizza numa quarta-feira à noite porque tu teve um dia muito difícil, porque é dia de jogo. E daí você come muito mais do que você deveria... E você vai lá pro chá de boldo, tem essa compensação também de uma política de redução de danos, né? Ou se você passou mal, é a azeitona da pizza vegetariana que você comeu, tipo, um pedaço, assim, né? E aí, eu acho que deve ser muito difícil para vocês, nutris, trabalharem com uma questão de educação à saúde, né? De poder orientar e ajudar a população a fazer escolhas melhores, né? Porque... a gente percebe, assim, o impacto que se tem, eu percebo muito na minha vida, quando eu consigo comer melhor, a minha disposição muda, o meu humor muda, assim, a minha capacidade de resolução de problemas durante o dia muda, né? E também eu sinto muita diferença quando eu tô comendo muito mal, né? Assim, então eu acho que tem aí, e aí acho que, né, Glaise, assim, a questão é... Como é que a gente consegue ser um pouco mais saudável no meio da vida que a gente tem, né? Assim, de que maneiras, né, a gente poderia não compensar tanto nessa coisa do prazer, né? E talvez encontrar um meio termo para isso, né? Um certo equilíbrio, né? Porque, e agora, com tanta informação que a gente tem... né, sei lá, uns anos atrás não se falava o que é carboidrato, o que é gordura boa, gordura ruim, o que é macronutrientes, micronutrientes. Isso não era algo que os leigos falavam, isso era um assunto de especialistas, né? Sim. E aí agora parece que se alimentar virou um grande problema, porque daí eu tenho que comer os macros, eu tenho que comer os micro, eu tenho que fazer exercício. Os macros, né? É uma frase... Está cada vez mais na moda, né? Eu tenho um horário que eu tenho que me alimentar, porque se eu, sei lá, nem sei como é que tá isso agora, mas uma época era jantar só até às 8, depois não pode comer mais nada. Fruta só depois de uma proteína, não como uma fruta se não tem um pico glicêmico, sabe? É uma expressão que tu usou que é um terrorismo alimentar, que a alimentação virou uma coisa complexa, né? E acaba se perdendo essa questão... do ritual, essa questão da tradição, da gente ter um almoço no domingo e comer tranquilamente, sem ficar pensando, será que isso é saudável? Será que isso não é saudável? Né? Muito vendido pela mídia, pelas redes sociais, né? Então, é uma questão muito complexa e de difícil resolução, né? A busca é sempre por esse equilíbrio, né? Mas o que tu poderia nos falar, então, sobre uma certa simplificação? Vamos tentar simplificar, eu acho, essa
essa coisa toda que às vezes parece nebulosa, né? Sobre uma boa alimentação. Eu queria retornar também na questão da compensação, que muitas vezes quem trabalha com alimentação e saúde mental, a gente normalmente não entrega um plano alimentar. Vai lá no nutricionista, que, como acontece quase sempre, entrega um plano alimentar, tem que comer tantas colheres de arroz, tantas colheres de feijão. Mas quem trabalha com saúde mental e alimentação, a gente está sempre achando estratégias, não só sobre alimentação, mas estratégias de como aquela pessoa pode fazer uma atividade física um pouco a mais, o que a pessoa pode achar no lugar da compensação do alimento, se a pessoa pode fazer uma atividade, seja pintar, que agora estava na moda, muito pintura, se ela gosta de pintar, tá estressado, por que tu não tenta pintar um pouquinho, ao invés de descontar aquela tua frustração na comida? Uhum. Vai caminhar, vai, sabe, tentar achar outros prazeres. Exatamente, tentar achar alguma outra alternativa para aquela pessoa não descontar na comida num dia que foi ruim, num momento, em algum momento da vida, assim, que ela teve que não foi legal, que ela sempre acha a estratégia ir lá, vai comer algo que vai fazer bem. Então, vamos achar outra estratégia que a faça se sentir bem, que não seja a comida. Então, isso é tem várias outras estratégias que a gente procura, não só sobre alimentação, para a pessoa conseguir lidar melhor. Porque, como tu falou, a restrição que está muito na moda hoje em dia, né? Tem horário, tem que comer tanto, tem que bater a proteína do dia. Isso, para uma pessoa que já está com a saúde mental, que não está saudável, vai gerar frustração e essa pessoa ela vai acabar compensando depois, normalmente na comida. Hoje eu não consegui bater minha proteína, então eu vou chutar o balde. Já que eu não consegui fazer o que eu tinha planejado, então eu vou comer o que tem, né? Já não fiz qual era o meu objetivo, vou chutar o balde. Não, e é uma demanda a mais, né? Sim. Porque é isso, essa cultura da performance nos dá muitas demandas, né? Sim. Porque daí a gente tem que ser profissionalmente muito bom, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que caminhar não sei quantos passos, e daí essa coisa da alimentação vira, né? Por isso, essa questão de simplificar, né? Acaba que a alimentação era para ser, claro, nutrir o corpo, mas ser um prazer também. A gente tentar achar um prazer na alimentação, mesmo não sendo uma alimentação saudável. E essas restrições, essas exigências que estão fazendo hoje em dia, acaba não tornando mais a alimentação como algo prazeroso. Porque aquilo vira robótica, né? Tu tem que fazer isso, isso e isso diariamente. E se tu não faz, acabou meu dia. Vira matemático, assim. Exatamente. E aí eu acho que é uma crítica que a gente pode fazer à área da saúde de modo geral, né? Porque, escutando, eu fiquei pensando que a gente tem um hábito na saúde de a gente focar muito no que a gente não consegue fazer, né? Isso que tu deve sempre pensar, eu não consegui estar lá, talvez, comer bem no almoço, então vou chutar o balde, né? Em vez da gente valorizar, aquilo que a gente consegue, né? Por exemplo, eu consegui quando não tomar mais água, não tomava água, consegui comer mais salada. Então, a gente tem uma tendência de olhar para aquilo que a gente não deu conta, né? E eu acho que isso também está relacionado, que a gente tocou em algum momento do programa, desses ideais também que a gente vê nas mídias, né? Porque o que me parece, né? Que a gente poderia, enquanto sociedade, estar olhando para a alimentação como um cuidado em saúde mental mesmo, né? De que as escolhas, desde a higiene, do preparo, tem a ver com cuidado comigo, que pode passar pela via do afeto, né? Hoje vou fazer um bolo que lembra minha avó, que a minha mãe fazia, enfim. Mas fica muito nessa coisa, me parece, né? Que eu tenho que bater metas, eu tenho que cumprir isso, porque eu preciso de ter o corpo A, X e B, porque a gente é muito entupido o tempo todo de corpos muito inatingíveis, né? Daquele corpo lá que tá photoshopado, ou lá da blogueira, que a vida, ela vive que treina 3, 4 vezes por dia, né? E a gente parece, na nossa vida, né, Glaís, a gente mal consegue ir. E daí vai lá uma blogueira e diz que ela vai de manhã, de tarde, de noite na academia. E come lá não sei quantas bandejas de ovos, né? Sim. E disciplinada, e acorda não sei que horas, e dorme não sei quantas horas, é tudo muito organizado. Tem impacto isso, né, nas pessoas. Tem, assim. e uma coisa que as pessoas não prestam atenção também, que essas blogueiras que estão lá com aqueles corpos esculturais,
tem muita coisa por trás também. A gente não sabe se está tomando alguma coisa para ajudar a ter aquele corpo. Também não imagina que ela trabalha com aquilo, que ela tem aquele tempo, digamos, ocioso para conseguir ir 4 vezes no dia. Uhum. E a gente não tem como a gente se comparar com alguém que não tem a mesma vida que nós. E aí isso também acaba gerando frustração e trazendo a restrição alimentar, que muitas vezes muitos jovens hoje em dia acabam restringindo. Eu não vou comer mais carboidrato, não vou comer mais arroz, não vou comer mais massa. Aí chega no final de semana, a pessoa retirou tudo aquilo que ela comia, o corpo dela vai estar pedindo. E ela pode exagerar no momento. Então, essa restrição, ela vai acabar gerando uma compulsão com o tempo. Porque tu vai ficar com aquela vontade, aquele desejo Exatamente. não satisfeito. E daí, quando vê, em vez de um pedacinho de chocolate, tu come uma barra inteira, porque ficou com muita vontade. Mas, assim, falando sobre a alimentação saudável, como a gente pode se alimentar de uma forma melhor, é sempre importante se organizar. É legal a gente tirar um momento, seja no final de semana. Não precisa de um dia inteiro, 1 hora, 2 horas no máximo, que a gente estaria, sei lá, no celular, às vezes, no TikTok, que isso vai passando ali o feed e quando vê já passou 1 hora e a gente nem prestou atenção. Dá para pegar esse tempo e fazer uma refeição, umas marmitinhas, uma refeição rapidinha para deixar durante a semana, para chegar em casa cansado, não vou cozinhar hoje, mas tem uma ali prontinha no freezer, alguma coisinha pronta. Também, durante a semana, fazer melhores escolhas. Se vai almoçar fora, cuidar para comer bastante salada, legumes, evitar também comer... Claro, a tentação é grande, mas evitar comer muita lasanha, muito esses pratos mais calóricos. Fazer umas escolhas, fazer um pratinho, salada, arroz, feijão, carne, é um prato ideal, assim, perfeito para o nosso dia a dia e deixar o fast food para uma comemoração ou algum dia, uma vez na semana. Porque, de fato, a gente pode dizer, então, que o simples funciona. O simples sempre funciona, não precisa comprar... Não precisa shot matinal, não. Vinagre na água, não se sabe. Não precisa comprar nada. Ai, não, até me dá um arrepio. Eu fiquei pensando também assim, se pra gente que é adulto, né, que tem toda uma lógica de amadurecimento, como deve ser difícil isso para as crianças, né, de trabalhar isso com esse reconhecimento, assim, dessas escolhas alimentares. Eu acho que deve ser um desafio muito grande para os pais, né, e para os adultos que cuidam de crianças. Poder fazer essas mediações, né, porque a escola também, ela se vê muito, assim, enredada nessas questões, porque embora tenha geralmente nutricionista, a escola tem bar, né? Geralmente tem os bares lá, etc. E aí eu fico pensando como é que isso tá desde lá da infância, essa relação com a comida, né? Sim, a nossa relação com a comida vem desde quando a gente estava no útero da nossa mãe. O que ela comia, o que ela comia antes até mesmo de engravidar, depois o que ela comia enquanto nos amamentava. Tudo isso vai afetar na nossa alimentação depois de adulto. Assim como a introdução alimentar. Criança não é tão difícil porque quem tem que controlar são os pais, né? Então, se a criança... Hoje em dia, a gente lida com muitos ultraprocessados, muitos alimentos prontos, alimentos coloridos, que a criança vai querer. Mas aí vai do pai impor esse limite, porque é o pai que vai fazer as compras da casa, é o pai que vai fazer a alimentação da criança. E a criança, ela não precisa viver também numa bolha em que ela não vai comer açúcar nunca. Ela não vai... Porque isso, voltando na questão da alimentação afetiva, é um momento, uma festa de aniversário, que ela vai socializar. É um momento de socialização, é um momento de brincar, é um momento de estar com outras pessoas, com outras crianças. Mas é um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Durante a semana, durante os momentos, lidar com a alimentação da criança da melhor forma, oferecer para ela, sempre oferecer uma alimentação variada, com legumes, frutas,
desde a introdução alimentar. Hoje em dia até já está batido, a gente não oferece mais papinha para a criança, porque até mesmo a textura do alimento na introdução alimentar da criança vai afetar depois nas escolhas dela. Então, é sempre importante oferecer. Importante também a família se alimentar daquilo que ela está oferecendo para a criança. O exemplo. Não adianta eu querer comer só fritura, só açúcar, só... Não botar um alface na boca e querer que meu filho queira comer. Ele não vai querer, porque ele não vê o pai comendo. Por que eu vou comer? Na verdade, essa relação com a comida, a relação emocionalmente saudável, vai se construindo ao longo do tempo, né? Porque uma criança, né? Fiquei pensando agora contigo falando que não tem... Porque eu fico pensando assim que deve ter muitas famílias também que têm esse terrorismo com a criança, de não vai comer muita gordura, não vai comer muito doce, não vai comer muito isso, não vai comer muito aquilo. Mas é muito mais num discurso, né? Do que numa relação da família mesmo, saudável com o alimento. E isso acaba trazendo problemas psicológicos, né? Exatamente. Porque daí a criança vai ficar, eu não posso com isso, eu não posso, né? E vai cair naquilo que a gente falava de ficar com muito desejo e acabar comendo, porque, né? Então acaba virando... Daí chega na adolescência, tem algum transtorno e tudo começou muito antes. Exatamente, porque imagina tu crescer sempre com alguém controlando o teu peso, controlando o que tu come. Claro que quando tu tem um ambiente com uma alimentação saudável, acaba não tendo muito esse tipo de comportamento. Mas, por exemplo, se tem ali no armário, a criança vai querer aquilo ali. Como é que eu vou cobrar, vou gritar com ela, vou impor que ela não tem que comer? Se tá ali exposto para ela. Eu compro, eu como. Acho que a gente não tem como pensar essas questões todas sem essa dimensão simbólica da comida, né? Porque a gente, quando tá lá em atendimento, né, com crianças, adultos, adolescentes que têm alguma questão de transtorno alimentar, a gente precisa fazer essa pergunta, assim, como um direcionamento clínico, né? Que é, qual é o lugar que a alimentação ocupa na tua vida, né? E isso pode estar relacionado com muitas coisas, né? Por exemplo, da pessoa usar isso contra si própria, né? Assim como uma autoagressão, como os adolescentes fazem isso muito como recusa às demandas dos pais, né? Então, acho que tem várias camadas aí que a gente... Que, assim, te ouvindo, eu fiquei pensando, né? O quão complexo que é, né? Que não tem, assim, um certo e errado, e acho que requer um olhar multiprofissional mesmo, assim, né? Porque tem a coisa nutricional, como tu diz, mas tem essa questão simbólica que costura tudo isso, né? Afetiva. E isso não é uma coisa fácil de tu desconectar. Não adianta você chegar lá numa consulta e orientar o teu paciente com todas as condutas ideais, né? Isso não é o suficiente para um sucesso de um cuidado consigo, né? Porque o problema é ele conseguir executar, né? Tem um passo grande ali entre a orientação e a execução, E a né? execução. E aquilo fazer sentido, né? Aquilo entender que talvez possa ser um momento importante de tu olhar para isso. Porque eu acho que também, assim, né? A gente tem toda uma discussão dos transtornos alimentares, também toda uma discussão de gordofobia, tem uma série de... Porque eu acho que é delicado a gente falar sobre isso, né? Com as pessoas, né? Sem que isso cause um mal-estar, mas que convoque a pessoa a poder se cuidar um pouquinho, né? Acho que assim, para mim o que fica é prestar atenção sobre as escolhas que a gente faz, né? Sim, com certeza. Até mesmo é um cuidado com a gente, né? Como tu falou em um momento da nossa conversa, que quando tu tá se alimentando melhor, quando tu tá praticando atividade física, tu se sente melhor. Legal. Então, isso é um cuidado que a gente tem com nós mesmos, que às vezes as pessoas acabam não dando bola, porque, eu faço isso desde que eu nasci. Meus pais me ensinaram assim, então a pessoa traz isso para a vida adulta como se fosse algo certo. Mas nem sempre o que a gente aprendeu, o que a gente cresceu sabendo, vai ser algo certo. E nem sempre isso não pode ser mudado. Isso, com certeza, uma alimentação
não saudável, ela vai gerar alguns comprometimentos depois com a vida adulta, com o envelhecimento. Então, isso é importante que seja cuidado desde o quanto antes. E tem que partir da pessoa. Não adianta eu chegar ali e falar, olha, tu tem que fazer isso. Eu estou vendo que tu tá errado. Que tem que partir da pessoa querer. Dela chegar pra ti, olha, Ivana, eu vim pra cá pra uma consulta com a nutricionista porque eu não tô me sentindo bem. Porque é o meu objetivo, eu quero mudar. Esse é o primeiro passo. Porque seria muito mais fácil simplesmente chegar com um plano alimentar, dar pra pessoa, olha, tu vai fazer isso. Mas não é assim que funciona. A pessoa vai Seria olhar... bom se fosse simples, né? Exatamente. Se fosse tão fácil a gente emagrecer, a gente mudar a nossa alimentação, não teria tanto problema quanto a isso. Não teria tanta gente procurando alternativas na internet, procurando vídeos na internet, informações, se fosse tão fácil, estratégias. Então, é algo que... a alimentação não é apenas nutrição, não é o nutriente do nosso corpo, que é importante, que vai afetar a nossa saúde mental, mas a alimentação, ela é afeto. Ela é difícil. E são quebras de padrões que a gente vai ter, esses padrões construídos desde da nossa infância, para poder ter uma mudança na alimentação. Eu acho que a partir desse programa já surgiram mais 2 programas, pelo menos, aqui, que a gente pode discutir outras questões. Alguma última mensagem, assim, que vocês gostariam para a gente fechar o nosso programa hoje? Acho que agradecer, né, a Ivana de poder estar com a gente hoje. Acho que, por exemplo, é muito longe da minha área, embora tenha as questões ali de saúde mental, mas é muito bom te ouvir e também poder pensar. A gente fala tanto em cuidado integral, integralidade de saúde, de também tomar para cada um de nós, né, essas reflexões é muito, muito legal, assim. É muito importante a gente levar para quem está ouvindo, né, para principalmente essas pessoas que estão atrás de blogueiros, de informações atravessadas na internet e que muitas vezes se frustram para terem essa informação de que não é tão simples. E elas podem procurar ajuda quando necessário. A alimentação, ela não é um bicho de 7 cabeças, mas ela é difícil de ser mudada, assim. Não é algo tão simples. Eu acho que fica a mensagem também que é muito importante essa visão integrada, como o Félix falava, né? De cuidado mental e cuidar da alimentação, porque as coisas estão interligadas, né? Não adianta eu ir numa nutricionista se eu não consigo executar aquilo, porque eu estou mentalmente muito abalada, né? Por exemplo. E vice-versa, né? Então, fica isso. Muito obrigada, então, Ivana. Eu que agradeço. Então, este foi o Respiros em Saúde Mental. Comigo, o professor Félix Guazina, do curso de Psicologia, professor aqui, nosso colega. E a nossa convidada de hoje foi a Ivana Bonetti, nutricionista, e que está na residência multiprofissional da saúde mental da UFN. Eu sou Glaise Palma, professora do curso de jornalismo, e na técnica está o Clenilson de Oliveira. Nos acompanhe no Spotify, no Instagram e no YouTube da Rádio Web UFN. Até a próxima.